Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Professor Henrique, de Biologia, aqui do Colégio Sigma, para a gente fazer a resolução da prova da UEL desse último vestibular de 2024. Algumas polêmicazinhas aí, né? Moçada, então é o seguinte, ó, eu estou aqui com a prova 1, tá? E nós temos a questão 3, questão sobre a origem da vida, falando aqui o seguinte. Em 1866, Ernest Haeckel criou a Árvore da Vida, uma representação filogenética dos organismos vivos da Terra, contendo 3 reinos: Plantae, Animalia e Protista. 6 anos antes, Darwin havia feito a representação de apenas 2 reinos: Animalia e Plantae. Para Haeckel, todos os organismos são descendentes dos Monera, atualmente bactéria e arqueia, localizados na base da árvore. Essa ideia, de mais de 150 anos, é consistente com descobertas recentes e análises genômicas que suportam uma origem dos eucariotos entre os arqueia. Com base nos conhecimentos sobre a origem da vida na Terra, assinale a alternativa correta. Os coacervados foram os primeiros organismos vivos unicelulares. Bom, gente, coacervado não é ainda um organismo vivo, né? Coacervado é um agregado de molécula orgânica envolto por água. Isso ainda não é uma célula, não é caracterizado como um ser vivo, tá? Os primeiros organismos vivos da Terra eram incapazes de produzir o próprio alimento e tinham de obtê-lo a partir de moléculas orgânicas dos mares primitivos. Pois é, isso aqui, até a UEL, um tempo atrás, fez também uma questão sobre a origem da vida, falando sobre a hipótese heterotrófica para a origem da vida, né? Mas não foi essa que eles consideraram. Ó, letra C. Os primeiros organismos vivos usavam água, gás carbônico e luz do sol para realizar a fotossíntese. Mesmo na hipótese autotrófica, o que a gente considera? Que eles não seriam fotossintetizantes por causa da complexidade, né, do metabolismo fotossintetizante, que seria impossível nessas primeiras células. Agora, letra D. Os primeiros seres vivos eram capazes de produzir substâncias alimentares a partir de reações entre minerais da crosta terrestre, água e gás carbônico. Moçada, então é o seguinte, ó. Essa reação seria isso aqui, ó. Tá? E essa reação liberando energia. A hipótese quimiolito-autotrófica, né? E aí, essa energia utilizada, então, para a síntese de moléculas orgânicas. Tá? Então, por isso, nessa questão, resposta letra D, de acordo com a hipótese autotrófica, né? A letra E, segundo Haeckel, os primeiros organismos vivos eram eucariotos. Não, isso nunca. Então, questão 3. Fechamos. Agora, próxima de biologia, questão 12. Vamos lá. Questão 12. Está aqui. Questão 12 diz o seguinte: a placenta humana, elemento crucial de conexão entre mãe e embrião, é um órgão originário de tecidos maternos e membranas extraembrionárias. Por ela, são efetuadas trocas em que a mãe fornece ao embrião alimento e oxigênio, enquanto o embrião retorna à mãe gás carbônico e resíduos do seu metabolismo. A placenta é um local de grande concentração de ácido fólico, necessário durante o desenvolvimento embrionário. Por meio deste órgão, a mãe também pode transmitir diferentes patógenos ao embrião, entre eles a bactéria causadora da sífilis, Treponema pálido. Sobre as trocas efetuadas entre mãe e embrião, considere as afirmativas a seguir. As trocas são efetuadas por difusão,
devido à proximidade entre os vasos sanguíneos da mãe e do embrião, uma vez que não há continuidade física entre os vasos maternos e do embrião. Perfeito, então não há conexão entre a circulação da mãe e do feto, tá? A segunda afirmação, mudando de página aqui, diz o seguinte: a mistura entre a circulação materna e embrionária é a causa da transmissão da sífilis. Não, não há mistura de sangue na placenta, gente. Está errado. Em elevadas altitudes, há um aumento da solubilidade do oxigênio atmosférico no sangue materno, favorecendo a troca deste gás por gás carbônico proveniente da respiração fetal. Gente, a altitude complica a absorção e transporte de oxigênio, né? A gente fala sobre isso. Então, uma menor pressão parcial de oxigênio na atmosfera não favorece essas trocas, como ele está falando aí. E a 4 não é de biologia, mas se a 2 e a 3 estão erradas, ela tem que estar correta aí para dar o gabarito, né? Letra B. Então, depois você analisa direitinho, acho que é química, né? Você analisa com o professor de química, tá? Então, no que diz respeito ali à placenta, apenas a 1 correta, 1 e 4, letra B, certo? E a gente já vê aqui a 14, falando sobre elementos figurados, né? Vamos dar uma olhada aí. O sangue humano é composto por hemácias, leucócitos e plaquetas, denominados elementos figurados. Os tipos celulares que compõem os elementos figurados são distinguidos de acordo com suas características funcionais e morfológicas, como, por exemplo, o formato do núcleo. Em exames sanguíneos, tais tipos celulares são avaliados por um especialista no microscópio quanto à morfologia e aos números de célula por milímetro cúbico, de acordo com a idade e o sexo do indivíduo. A detecção de variações no número e morfologia dos tipos celulares é indicativo de alterações fisiológicas e ou genéticas. Utilizando inteligência artificial, pesquisadores têm desenvolvido equipamentos que contam com uma rede neural artificial capaz de identificar e quantificar os elementos figurados do sangue, classificando-os com elevada taxa de acerto. Tá, então você está vendo aí diversos tipos de elemento figurado. Sobre os elementos figurados do sangue representados nas figuras de A a F e que podem ser utilizados para a alimentação de uma rede neural, assinale a alternativa correta. A figura A representa um granulócito, a gente percebe a grande quantidade de granulações citoplasmáticas aqui, né, em A, B e C, granulócitos, do tipo neutrófilo, com núcleo trilobular. Gente, é isso aí, ó. Núcleo trilobular ou núcleo trilobado aqui, né? Característico do neutrófilo, legal. Enquanto a figura B é um eosinófilo com núcleo bilobado, bilobular, ele falou. Olha aí. Perfeito, lembra? Aquele que parecia um fonezinho? Então, já correta, letra A, ok? Deixa eu apagar aqui. Ó, as figuras A e F podem ser utilizadas para alimentar uma rede neural artificial conforme a morfologia da membrana plasmática e o tipo de grânulo citoplasmático. Não, rede neural a gente pensa em célula transmissora, né, tipo neurônio, alguma coisa assim, e não tem aqui característica de membrana para isso também nos elementos figurados de defesa, no leucócito. A morfologia bilobular do núcleo das células representadas na figura B e E distingue os tipos celulares classificados como granulócitos dos agranulócitos. Não é morfologia do núcleo, é a quantidade de granulação citoplasmática que você usa para diferenciar granulócito de agranulócito. As figuras identificadas pelas letras D, E e F representam células do tipo granulócitos. D e E são agranulócitos e F aí é uma hemácia, né, galera? Não tem nem leucócito na jogada aí, tá fora. E os monócitos representados pela figura F, F é a hemácia. O monócito seria a figura E, esse núcleo aqui, né, que a gente fala que lembra o quê? Um rim, uma ferradura, alguma coisa assim, desse jeito.
certo? Então, letra A, correta. Deixa eu apagar isso aqui. Essa aqui já foi. Beleza. Então, agora nós vamos para a questão 27. Tá, prova 1, lembrando, né? Questão 27. Tá aqui. Questão sobre músculo. Os movimentos realizados pelos músculos esqueléticos envolvem adaptações celulares que lhes possibilitam sair do repouso para o exercício de forma rápida. Esse movimento rápido ocasiona variações abruptas na utilização de adenosina trifosfato, ou ATP. As 4 fontes de energia para a realização desse trabalho nas células musculares são reserva de fosfocreatina, reserva de ATP, fermentação lática e respiração aeróbica. Sobre a utilização da energia na forma de ATP pelas células musculares esqueléticas, assinale a alternativa correta. A maior quantidade de energia produzida nas células do músculo esquelético é obtida por respiração anaeróbica, envolvendo a utilização de ácido lático para a produção de ATP. Gente, numa atividade de longa duração, por exemplo, né, a maior parte da energia é de respiração, proveniente de respiração aeróbica. E outra coisa, utilização de ácido lático para a produção de ATP, não, o ácido lático é resíduo, né, desse processo. Não é a fonte de energia. O acúmulo de ácido lático na célula muscular é indicativo de maior suprimento de oxigênio. Não, mentira. O acúmulo de ácido lático quer dizer que aconteceu muita fermentação, ou seja, está faltando oxigênio para a célula. Nas células do músculo esquelético, o suprimento imediato de energia para manutenção da contração muscular, quando há escassez de oxigênio, é dado por via anaeróbica como a glicólise. Essa é a nossa resposta, porque ó, lembra do seguinte, resumindo aqui, né? Quando a gente pensa na glicólise, você pega a glicose, quebra em piruvato, liberando o que aqui? 2 ATPs, resumindo bem a história, e os NADs. Se fosse respiração aeróbica, os piruvatos iriam dar início, né, ao ciclo de Krebs na mitocôndria, NAD também para a mitocôndria, lá para a crista, para começar a cadeia transportadora de elétrons, cadeia respiratória. Mas aqui na fermentação, o que acontece? O piruvato funciona como aceptor final, então esses hidrogênios e esses elétrons do NAD vão voltar para cá. Certo? E o resultado aqui é o lactato. Então, por que ele falou assim, que essa energia vem da glicólise? Porque, na verdade, ó, os 2 ATPs de saldo da fermentação são da glicólise. Uma etapa que é comum, tanto a respiração aeróbica quanto a fermentação. Essa é a nossa resposta, então, letra C para a questão 27. Tá? A letra D fala que a fadiga muscular é resultante da disponibilidade de oxigênio de grande quantidade de ATP. Não, fadiga quando você tiver acúmulo de lactato em condição de anaerobiose, né? Em células musculares, a maior quantidade de energia produzida é obtida no ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, que ocorre no citossol das células. Ciclo de Krebs não é aí onde ele falou, não é no citossol, já é dentro da mitocôndria, na matriz, e não é a maior parte da produção de ATP, né? Se a gente levar em conta saldo 30, ó, glicólise 2. O ciclo de Krebs vai produzir mais 2 GTPs, que equivalem a 2 ATPs. A maior parte da produção fica para a cadeia respiratória. Então,
Tudo errado aí, só pelo lugar a gente já ia saber, né? Próxima, agora nós vamos para a questão 38. Bora lá. Questão 38. Questão de genética. Na República, o filósofo grego Platão nos apresenta o mito da caverna, narrativa sobre prisioneiros acorrentados no interior de uma caverna, olhando para as paredes e vendo apenas as sombras projetadas. Um dos prisioneiros, ao conseguir livrar-se dos grilhões, sair da caverna e ver o mundo lá fora, teve a visão ofuscada pela luz solar. A visão humana mencionada na metáfora de Platão é dada pelos cones e bastonetes, células fotorreceptoras localizadas na porção central da retina. Por outro lado, a cor dos olhos na espécie humana é dada pela quantidade de melanina depositada na íris, resultado da interação de vários genes. Sabe-se que a interação entre dois genes contribui com a cor dos olhos humanos. Deixa eu mudar aqui a página. Aí. Perdão. Sabe-se que a interação entre dois genes contribui com a cor dos olhos humanos. O gene, você está vendo aí, ó, GEY, isso é derivado de green eye, olho verde, com dois alelos conhecidos como GV, dominante, que condiciona a cor verde, e GA, recessivo, que condiciona a cor azul. Então, peraí. Ele está falando aqui para a gente do GV, que é dominante, cor verde, e do GA, recessivo, cor azul. Tá. E o gene BEY, você está vendo aí? Isso é derivado de brown eye, olho marrom, olho castanho, né? Cujos alelos BM, dominante, condiciona a cor marrom. Então, BM, dominante, marrom. Gente, e aqui vem um negócio que eu acho que também foi um pequeno errinho aí no enunciado. Porque daí ele fala, ó, e o alelo BA dominante também, ele falou. Ele colocou aqui os dois alelos dominantes. Na minha visão, aqui tinha que ser um alelo recessivo, condicionando também azul. Então, BM é dominante sobre BA, tá? Entre estes dois genes, ocorre interação gênica epistática dominante do alelo BM, do gene BY, sobre os alelos do gene GY. Então, ó, esse aqui, ele é epistático. Tá? Moçada, isso quer dizer o quê? Se ele é o epistático, ele se sobrepõe aos Gs, ele impede a manifestação. Então, ó, se o indivíduo for portador de pelo menos um alelo BM, e aí não importa o que ele vai ter de G, porque se o BM é epistático, os olhos dessa pessoa ficarão castanhos ou marrons. Tá? Para que os Gs consigam se expressar, você vai precisar do quê? Homozigose do BA. E aí, se tiver GV, o GV é dominante, olhos verdes. E se for BA, BA, GA, GA, aí olhos azuis. Mas olha, pelas alternativas aí, por eliminação também, porque dá uma olhada. Em relação aos genes envolvidos no padrão de coloração dos olhos, considere as afirmativas a seguir. O indivíduo que contém o alelo BM tem olhos castanhos, pois este alelo é dominante sobre o alelo BA. Aí, ó, ele mesmo fala, tá vendo?
BM é dominante sobre BA e ele, no enunciado, falou que os dois são dominantes. Acho que foi um errinho de digitação aí, né? E epistático sobre GV e GA, perfeito. Então tem BM, vai ficar olho castão e pronto. O indivíduo com genótipo BA, GV, GA tem olhos verdes. Sim, tendo um GV, aí se for em homozigose ou com GA, como o GV é dominante sobre o GA, olhos verdes. E aí, moçada, ó, essa 3 e 4 estava fácil de você anular. Ó, os alelos GV e GA do gene GY apresentam sequências de DNA idênticas. Minha gente, se são alelos diferentes, não podem ter a mesma sequência de DNA, né? E olha 4. Os alelos BA e GA pertencem ao mesmo gene. Como assim? São genes diferentes. Ele mesmo já falou no enunciado. Então, essa 3 e 4 estava fácil de você anular. Fica aí, então, 1 e 2, letra A, um caso, então, de epistasia. Beleza? Agora a gente vai para 45. Questão 45. Tá aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Tá. Questão 45. Bora lá. O desmatamento no Cerrado tem causado sérios conflitos entre tatus canastra, Priodontes maximus e apicultores no Mato Grosso do Sul. Onde a vegetação nativa permanece intacta, o tatu canastra, uma espécie ameaçada de extinção, tem cupins e outros insetos à vontade para se alimentar. Porém, em pontos cercados por estradas, pastagens e lavouras, o alimento fica escasso e eles atacam colmeias em busca de larvas de abelhas, causando prejuízo para os apicultores. O tatu canastra é um engenheiro ambiental. Suas tocas servem como áreas de coleta de sementes e detritos orgânicos, enquanto os túneis e montes de escavação influenciam a infiltração de água, a distribuição de nutrientes no solo e, consequentemente, a biodiversidade. As tocas são utilizadas por outras 70 espécies de animais para abrigo e procriação. Seus predadores naturais também são espécies ameaçadas, entre elas a onça-pintada. A figura a seguir é uma representação simplificada das relações tróficas entre as espécies. Beleza. Então, a gente tem aqui, né, em ambientes ainda preservados, o tatu se alimentando de cupim, nas regiões, então, aí, como ele citou, né, de estrada, de, que mais que ele falou? Pastagens, lavouras, os tatus tendo que se alimentar de larvas de abelhas. Com base na figura e nos conhecimentos sobre cadeias alimentares e conservação de espécies, assinale a alternativa correta. O tatu canastra é o predador de topo de cadeia. Galera, topo de cadeia aqui quem é? É a onça pintada, né? Não é o tatu, tá? O tatu canastra mudou do segundo para o terceiro nível trófico da cadeia alimentar devido à redução das áreas naturais de cerrado. Ó, se a gente pensar aqui que precisamos de um produtor, tanto para as abelhas quanto para os cupins. Produtor, primeiro nível trófico, abelhas e cupins, segundo nível trófico, consumidores primários. O tatu continuará sendo consumidor secundário, ele não vai mudar de nível trófico por ter que mudar de dieta. O papel do tatu canastra como engenheiro ambiental faz com que ele ocupe a posição de consumidor primário. Não, consumidor primário são aqui, né, os herbívoros, não tatu. O aumento de predadores naturais do tatu canastra, como as onças pintadas,
contribui com a infiltração de água e a distribuição. Não, se você tiver mais onça, a população de tatus vai diminuir, consequentemente, os benefícios aí, né, provenientes da atividade dele vão também diminuir. O tatu canastra é consumidor secundário quando se alimenta de cupins e de larvas de abelhas das colmeias que ataca. Perfeito. Letra E, sem dúvida. Maravilha. Então agora a gente vai para 48. Isso aqui vai dar uma confusão, né, gente? Quer ver? Dá uma olhada, né? Na questão 48. Leia o texto a seguir. Desde 2008, o Brasil ocupa o lugar de maior consumidor de agrotóxicos do mundo. O uso do agrotóxico reduz a população de determinados seres vivos nocivos à agricultura. A síntese química foi desenvolvida na primeira metade do século XX, mais amplamente no período das duas guerras mundiais, com o objetivo de produzir armas químicas. O dicloro-difenil-tricloroetano, DDT, sintetizado em 1939, intensificou essa cadeia produtiva. Os órgãos reguladores da saúde pública ajudaram a legitimar a introdução desses produtos tóxicos sob a alegação de combater seres vivos nocivos à agricultura. Beleza? Segue. Aí vem a polêmica, ó. Com base nos conhecimentos sobre produção agrícola no Brasil e o uso de defensivos agrícolas, considere as afirmativas a seguir. Designar os agrotóxicos como defensivos agrícolas é um artifício retórico para dissimular a natureza nociva desses produtos e sugere que os agrotóxicos supostamente protegem os cultivos sem efeitos nocivos sobre a saúde humana e o meio ambiente. Tudo bem, uma opinião forte aqui do autor da questão, né? Mas tranquilo, vamos lá. Há falsa ideia de que algumas medidas preventivas eliminariam os riscos de intoxicação humana e ambiental, cuja responsabilidade é transferida para as vítimas, sob a alegação de que estas não adotam os procedimentos de segurança recomendados. De novo, uma cutucada forte aí, né? Mas beleza, vamos lá. Agora, minha gente, a aplicação de inseticidas pode levar nas populações de insetos praga ao surgimento de organismos resistentes que, com o passar do tempo, se tornam a maioria dos indivíduos da população. Minha gente, isso aqui é a mesma coisa que você dizer que se tomar antibiótico, então você vai fazer a bactéria ficar resistente. Isso aqui é lamarquismo, né? Que a gente sabe que não está certo. Então, assim, esse surgimento de organismos resistentes tinha que ser substituído por seleção, né, de organismos resistentes. O problema é que o gabarito considera essa alternativa, essa afirmação correta, tá? A 4, ó, só para a gente fechar então para discutir melhor. Os agrotóxicos e inseticidas são inertes para outros insetos. Não, mentira. Isso é um dos problemas, né? Você acaba matando um monte de inseto que não tem nada a ver com a história, inclusive polinizadores. Então, assim, olha, eu acredito que eles vão rever esse gabarito, porque não é possível, né? Isso aqui tá muito lamarquista. Então, assim, tem até a letra A, somente 1 e 2 corretas, porque a letra D, que foi considerado gabarito, colocando essa 3 aí também, não dá para aceitar, né? Mas acredito que vai ter uma mudança aqui. Então, vamos torcer para ficar aí letra A, né? Somente 1 e 2 corretas, tá? E agora vamos para a última questão, questão 53, aqui da prova 1, falando sobre zoologia. Então, nossa, não sei nem falar isso aqui, como é que é? Rafgufa? Não sei se é assim, tá? Me perdoe. Uma criatura marinha, mostrada ali em A, que supostamente habitava as águas da atual Islândia, é mencionada no Tratado Norueguês de meados do século XIII, chamado
Bom. O espelho do rei, tá bom? Sua reputação era de consumir baleias, homens e até navios. Pesquisadores identificaram um paralelo entre Rafgufa e o comportamento alimentar descrito como armadilha, executado por diversas espécies de baleias e descrito desde a década de 2010. As baleias, mostradas ali em B, ficam imóveis na superfície com a boca aberta. Os peixes são atraídos, ficam presos quando a mandíbula é fechada. Os estudiosos pós-medievais muitas vezes confundiam o Rafgufa com criaturas fantásticas, como o kraken e as sereias. Porém, um exame minucioso de fontes anteriores demonstra que esses estudiosos se referiam ao Rafgufa explicitamente como um tipo de baleia. Com base nos conhecimentos sobre as características dos cetáceos, assinale a alternativa correta. Aí você já fala, mas a gente não estuda, Henrique, cetáceo assim, com esse detalhe todo e tal, não dá, né, para ficar falando de cada ordem de mamífero. Gente, relaxa, porque, por eliminação, vamos lá. Os membros anteriores foram perdidos. Não, inclusive a gente usa como exemplo quando vai falar lá de homologia, né, nadadeira da baleia, a pata do cavalo, a asa do morcego, o braço do ser humano. Exemplos de homologia não foram perdidos os membros, eles se modificaram. Modificações evolutivas fizeram com que as narinas fossem deslocadas para o topo da cabeça juntamente com o mecanismo que as mantém fechadas quando mergulha. Vamos ver. A manutenção da temperatura corporal desses animais é controlada por fontes externas de calor. Não, galera, mamífero é endotérmico, né? A bexiga natatória, bexiga natatória de peixe, osteíctide. São mamíferos monotremados. Parou. Monotremado é ovíparo. Ornitorrinco, por exemplo, né? Então, assim, letra B mesmo, essa modificação das narinas com o mecanismo de fechamento para mergulho. Letra B é a nossa resposta. Tá bom? Minha gente, tomara que tenha ajudado um pouco aí, que você tenha ido bem. E lembre-se, né? Estamos aqui esperando todo mundo para as revisões agora para a segunda fase. Beleza? Grande abraço para todo mundo, então. Até!